Olá, vamos lá para a resolução da questão de número 4, né, da página 125, que diz o seguinte: seja L a circunferência, né, de centro 0,3, ou seja, x vale 0, y vale 3, e de raio 8. Aí ele diz o seguinte: determine as interseções de L, ou seja, da circunferência com o eixo x. O que a gente tem que fazer? A gente tem que saber onde é que essa circunferência toca o eixo x. Mas como assim, professora? Como que eu vou descobrir isso? Primeiramente, a gente sabe que toda vez, né, que um ponto ele toca o eixo x, que ele está sobre o eixo x, isso quer dizer o quê? Que o seu y vale quanto? Zero, vale zero, ó. Então, o y a gente já sabe que vale zero. O y vale zero e o x a gente não conhece, né? Que é esse ponto de interseção da circunferência com o eixo x. E aí, o que a gente tem que fazer? Basta a gente jogar na fórmula da equação da circunferência para a gente descobrir quais são esses pontos, né? Ou esse ponto lá no eixo x que faz interseção com essa circunferência. Então, vamos lá, ó, substituir. Substituindo aqui, ó, na fórmula nós temos que x, né, menos xc, esse xc é o x da circunferência, do centro da circunferência, né, tudo isso ao quadrado, mais y, que é o y do ponto que a gente quer saber, menos o yc, que é o y da circunferência, tudo isso ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Observe que nós sabemos que é xc, que é zero, o y a gente acabou de dizer que é zero, e o yc a gente sabe que é 3. Então, substituindo na fórmula, nós temos x menos zero, tudo isso ao quadrado, mais 0 menos 3, tudo isso ao quadrado é igual a 8 ao quadrado. Por quê? Porque o raio é 8, então é 8 ao quadrado. Aí, quando a gente for desenvolver isso, né, nós temos que x menos 0 fica x, então x ao quadrado é o próprio x, menos 3 ao quadrado é 9 e 8 ao quadrado é 64. Esse 9 aqui que tá somando, a gente vai passar para o outro lado com o sinal trocado, então vai ficar menos. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 64 menos 9. E quanto é que é 64 menos 9, gente? Isso mesmo, 55. Observe aqui, ficou x ao quadrado é igual a 55. O que eu faço? Esse expoente aqui, ó, essa elevação aqui ao quadrado, passa para o outro lado como raiz, ou seja, x vai ser mais ou menos a raiz de 55. Como não temos raízes exatas, né, para 55, a gente pode deixar dessa forma. Então, ó, se é mais ou menos, o x pode ser tanto positivo como negativo. Então, nós temos dois pontos de interseção com o eixo x, ó, que essa circunferência faz. É justamente o ponto em que o x é positivo, ou seja, mais raiz de 55, e o y sempre zero, ou lá no ponto também, né, menos raiz de 55 e o y zero, ou seja, são esses dois pontos, os pontos de interseção da circunferência com o eixo x. Agora, aqui passando para a letra B, para a próxima, nós temos agora a interseção dessa circunferência com o eixo y. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar de maneira análoga, só que agora, em vez da gente ter o x como zero, a gente vai ter o y como zero, perdão, a gente vai ter o x como zero. Por quê? Porque ele quer as interseções com o eixo y. Então, ou seja, os pontos que estão sobre o eixo y, que também pertencem tanto ao eixo y com a circunferência, ou seja, se esses pontos estão sobre o eixo y, isso já determina, né, que a sua abscissa, ou seja, o x seja zero. Então, nós vamos jogar, ó, tudo isso lá na formulazinha da equação da circunferência. Então, vai ficar, ó, o x do ponto menos o xc, ou seja, o x do centro da circunferência, que a gente sabe que é zero. Tudo isso ao quadrado, mais o y, que a gente não sabe o valor, menos o yc, né? Que a gente sabe que é 3, tudo isso ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Então, vamos substituir. A gente sabe que o x desse ponto sempre tem que ser zero. A gente conhece o xc, que é zero também. A gente não sabe o y desse ponto, a gente tem que descobrir justamente para saber quais são as coordenadas desse ponto.
menos o YC, que a gente sabe que é 3, tudo isso ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, que a gente também tem, que é 8. Então, vamos lá, ó. Vai ficar o seguinte, quem é o x do ponto? A gente sabe que é 0, né? Obrigatoriamente. Menos, da fórmula, quem é o x da circunferência, do centro da circunferência? É 0. Tudo isso ao quadrado, né? Mais o y, que a gente quer descobrir, menos o YC. Quem é o y de C? O y do centro da circunferência, 3. Então, vai ficar y menos 3, tudo isso ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, pois o raio é 8. Então, ó, quando a gente fizer isso, a gente já sabe que 0 menos 0 é o próprio 0, 0 ao quadrado é 0. Então, não precisa colocar. Então, vai ficar o quê, ó? Menos, ou vai ficar y menos 3, tudo isso ao quadrado, é igual a 8 ao quadrado. Observa que toda vez que eu faço algo de um lado, eu posso fazer de outro. Tem que fazer obrigatoriamente, né? Se eu subtraio, se eu somo, se eu passo raiz, se eu elevo o expoente de um lado, eu tenho que fazer do outro lado também para manter a igualdade. Então, observe que dos dois lados, eu tenho parcelas ao quadrado. Então, é interessante eu passar essa raiz, ó. Porque quando eu passo a raiz, eu posso cancelar esse ao quadrado aqui, ó, com o índice da raiz. Então, quando a gente cancelar aqui, ó, esse índice da raiz com esse elevado aqui, dos dois lados, nós vamos ter apenas o que está dentro da raiz, ou seja, o y menos 3 é igual a mais ou menos 8. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos justamente, né, que atribuir valores agora para quando esse resultado for igual a 8 ou menos 8. Quando esse resultado for igual a 8 positivo, nós temos que o y vai ser 8 mais 3, ou seja, esse menos 3 que está para cá, passa para o outro lado com o sinal trocado, ou seja, somando. Y 8 mais 3 vai ser 11, né? Então, a gente já sabe que o y é 11. Aí, agora, vamos ver quando o y é negativo. Vai ficar y igual a menos 8, né? Quando esse 8 é negativo, né? Então, vai ficar y igual a menos 8 mais 3. Menos 8 mais 3, gente, é menos 5. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, a gente já descobriu os dois y. Y sendo 11 e y sendo menos 5. Então, nós temos agora dois pontos de interseção com o eixo y, que é justamente o 0 e o menos 5 e o 0 e 11. Lembrando sempre que a primeira, como pertence ao eixo y, o x tem que ser obrigatoriamente 0. A gente só tem que achar os valores de y, que no caso nós já sabemos que é menos 5 e 11. Então, tem dois pontos de interseção dessa circunferência com o eixo y. Agora, para a letra C, né? Aí ele diz assim, em L os pontos de ordenada 4, ou seja, o x aqui, gente, ele quer saber onde os pontos têm ordenada 4. O x aqui tem que ser, ou ordenada, perdão, ordenada é o y aqui. O y tem que ser obrigatoriamente 4. Então, a gente vai proceder das mesmas maneiras que a gente está fazendo. A gente vai substituir na equação da fórmula da circunferência, na equação da circunferência, né? E aí, quando a gente substituir, a gente vai ter que x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Substituindo os valores, nós temos que x, que a gente não sabe, né? Menos 0, que é o xc, ao quadrado, mais, quem é o y? Tem que ser obrigatoriamente 4, a ordenada tem que ser 4, né? Menos 3 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado. Fazendo tudo isso, ó, x menos 0 é x, vai ficar x ao quadrado. 4 menos 3 é 1, 1 ao quadrado é o próprio 1, é igual a 64. Esse 1 aqui tá positivo, ele passa para o outro lado negativo, então x ao quadrado vai ser 63. Lembra que eu disse, quando temos o expoente, o que a gente faz? A gente passa esse expoente para o outro lado em forma de raiz. Então, o x vai ser mais ou menos a raiz de 63. Então, ó, o x pode ser tanto a raiz de 63 positiva, quanto a raiz de 63 negativa. Então, nós temos dois pontos, né, de interseção, onde a ordenada é igual a 4, ou seja, o y é igual a 4. É menos raiz de 63 e 4, e mais raiz de 63 e 4. Lembrando sempre, né, que a ordenada tem que ser obrigatoriamente 4.
Na letra D, ele diz os pontos que a abscissa é menos 4 raiz de 3. Ou seja, a abscissa, gente, é o x. Ou seja, o nosso x aqui tem que ser obrigatoriamente menos 4 vezes raiz de 3. Então, novamente, a gente vai substituir lá na fórmula e ver e determinar o y para a gente saber esses pontos, né? Então, ó, a fórmula aqui da circunferência, né? E aí, nós vamos substituir. A equação da circunferência aqui, nós vamos substituir na equação da circunferência. Quem é o x do ponto? É menos 4 raiz de 3, menos o xc, que é o x do centro da circunferência, que é 0, tudo isso ao quadrado, mais o y, que a gente quer descobrir, né? O y do ponto, menos o y do centro da circunferência, que é 3. Tudo isso ao quadrado é igual a raio ao quadrado, e o raio a gente sabe que é 8, por isso que ficou 8 ao quadrado. Então, ó, quando eu faço isso aqui, eu percebo que aqui dá menos 4 raiz de 3 ao quadrado. E menos 4 raiz de 3 ao quadrado, gente, fica menos 4 raiz de 3 vezes menos 4 raiz de 3. Vai ficar 16 vezes 3. E 16 vezes 3 é 48. E aí, aqui vai ficar y menos 3 ao quadrado é igual a 64. Então, nós pegamos esse 48 que está positivo e passamos com ele negativo. Então, vai ficar 64 menos 48, que é 16. Então, ficou y menos 3 ao quadrado é igual a 16. Observa que aqui eu tenho um ao quadrado, porém aqui, ó, é justamente o 16. O 16 tem raiz quadrada exata. Então, dá pra gente passar a raiz de um lado e também de outro, pra gente conseguir tirar essa elevação aqui, ó. Você poderia desenvolver o trinômio quadrado perfeito? Poderia. Porém, essa fórmula de passar a raiz é mais fácil. Então, passando a raiz, ó, a gente vai ter que y menos 3 é igual a mais ou menos 4. Ou seja, esse resultado pode dar igual a 4 positivo ou igual a 4 negativo. Quando o resultado é igual a 4 positivo e negativo. Então, ou seja, y tem que ser igual a mais ou menos 4. Esse menos 3 que está negativo passa para o outro lado positivo. Quando o 4 é positivo, vai ficar y igual a 4 mais 3, que é 7. E quando o 4 é negativo, vai ficar y é igual a menos 4 mais 3, que é menos 1. Ou seja, achamos dois valores para y, 2 pontos, onde a sua abscissa é sempre menos 4 raiz de 3 e menos 1, e menos 4 raiz de 3 e 7, que são os dois valores de y que nós encontramos. Agora, né, nós vamos aqui para a letra E. Ele está te dizendo assim, interseções de L da circunferência com a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Gente, lembrando que bissetriz, todo ponto que está sobre bissetriz, o x e o y tem que ser valores iguais, ou seja, eles têm que ser iguais. Se esse ponto está no primeiro quadrante, né? Porque esse ponto só tem como estar no primeiro quadrante, porque essa circunferência, ó, ela tá lá no primeiro quadrante. O x e o y são positivos. Então, o x tem que ser igual a y e eles dois são positivos. Então, ó, nós vamos substituir aqui na equação da circunferência, né? Quando a gente substitui, a gente tem que x menos 0 ao quadrado, porque o x a gente não sabe, né? Mas, por que aqui no lugar do y eu botei o x? Porque o x é igual a y, então vai ficar x menos 3, que é o yc, ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, pois é o raio ao quadrado. Então, vai ficar o seguinte, ó. X menos 0 é x, x ao quadrado. Aí vai ficar x menos 3 ao quadrado é igual a 64, porque 8 ao quadrado é 64. O que a gente faz? A gente vai desenvolver, ó, esse trinômio quadrado perfeito aqui. Então, vai ficar x ao quadrado, repete, né? Mais o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, menos 2 vezes x, menos 2x vezes 3, menos 6x. Mais o quadrado do segundo, ou seja, o quadrado de 3. 3 ao quadrado é 9. É igual a 64. Aí, a gente soma as parcelas iguais, né? Então, vai ficar x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 6x e 9, né? Pega esse 64 aqui, que tá positivo,
e passa para o primeiro membro, ele vem com o sinal trocado, vai ficar 9 menos 64, que fica menos 55. Aí, para resolver, ó, essa equaçãozinha aqui do segundo grau, a gente pode utilizar a Bhaskara, que eu não vou fazer porque vocês podem fazer rapidinho aí. Aí, a gente vai achar que o A é 2, o B é menos 6, o C é menos 55, né? Porque o A é sempre que acompanha o x ao quadrado, o B é sempre que acompanha o x, e o C é sempre o valor que não tem letra nenhuma, valor independente. Aí, nós vamos jogar aqui, ó, na fórmula de Bhaskara. X é menos... Então, x vai ser b, né? B é mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é b ao quadrado, que é menos b ao quadrado, que é b ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 55, tudo isso dividido por 2 vezes a. Então, ó, quando eu fizer isso, né, resolvendo tudo isso, eu vou ter que o x ele pode ser tanto menos 6 mais a raiz quadrada de 476 sobre 4, como o x pode ser menos 6 menos raiz de 476 sobre 4. Então, temos dois valores para x e a gente sabe que o y tem que ser igual a x. Então, nós temos aí, ó, dois pontos. Dois pontos onde temos tanto o x positivo, o x negativo, perdão, e o y tem que ser igual a x, como o x aqui, ó, esse valor aqui do meio sendo positivo. Então, aí tá aí os dois pontos, né, de interseção dessa circunferência com a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Agora, vamos ver aqui, né, se tem mais alguma coisa. Agora, a interseção do L com a bissetriz do segundo e do quarto quadrante. A gente sabe que para isso acontecer, o x tem que ser igual a y, só que os dois têm sinais inversos. De mesma maneira, eu vou substituir aqui, ó, os valores lá na equação da minha circunferência. Quando eu substituir aqui os valores, eu vou ter que x menos 0 é x ao quadrado, mais menos x, que é o valor de y, né, que não vale menos x, menos 3 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, que é 64. Aí, eu vou desenvolver esse trinômio quadrado perfeito, ajeitar o que eu tenho para ajeitar. E aí, eu vou achar essa equação aqui, ó, 2x menos 6x menos 55 é igual a 0. O que eu vou fazer agora? Vou apenas, né, resolver a formulazinha de Bhaskara. Então, resolvendo a fórmula de Bhaskara, eu tenho que x, né, ele é b mais ou menos a raiz quadrada, né, de alfa, ou de delta, perdão, negócio de alfa, de delta sobre 2a. Quem é delta? É b ao quadrado menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é menos 55. Tudo isso sobre 2a, ou seja, 2 vezes 2. Quando eu resolvo isso, né, eu tenho que o x ele vai ser novamente menos 6 mais ou menos a raiz quadrada de 476 sobre 4. Ou seja, essa raiz pode ser tanto positiva quanto negativa. Aí, nós vamos ter os dois valores, né, para x. Essa raiz sendo positiva e a outra raiz sendo negativa. Então, como achamos dois valores para x, nós temos dois para-ordenados. Lembrando sempre que em cada par-ordenado, o valor do y é sempre sempre com o sinal trocado do x. Então, ó, vamos lá, ó. Menos 6 menos raiz de 476 sobre 4. Aí, ó, quando eu troco o sinal, vai ficar 6 mais raiz, né, de 476 sobre 4. Lembra que o y sempre é com sinal inverso. Aí, se o x for positivo aqui no meio, quando eu fizer isso, ó, trocando o sinal inverso, nós temos que vai ficar 6 menos raiz de 476 sobre 4. Então, gente, essa foi a resolução da questão, né? 4 da página 125 aí de vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido. Uma ótima tarde a todos.